Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet, falando direto da Irlanda, tá? Novamente, como eu já tinha falado no outro vídeo, uma parceria que eu fiz com a ICOT College. Vocês depois vão ficar sabendo mais sobre essa parceria quando eu gravar vídeos especificamente sobre a Irlanda. Mas eu estou aqui neste belíssimo parque chamado Phoenix Park, que fica em Dublin, para falar sobre um assunto que muita gente pediu e eu sei que não foi à toa, que foram as pautas que o Cauê Moura colocou nos vídeos dele recentes para que eu falasse alguma coisa sobre isso, tá? Que eram pautas supostamente que um biólogo deveria saber. Obviamente que eu sei que ele também não estava falando muito sério quando ele disse que era para eu fazer a resposta dessas pautas, provavelmente porque ele estava me sacaneando, mas não custava nada dar uma lida sobre isso e afinal de contas são pautas bem fáceis de explicar, não tem muita coisa, né? São só algumas notícias absurdas que às vezes envolvem alguma questão biológica. Então, vamos nessa falar um pouquinho sobre as pautas que o Cauê falou, tá? E, bom, roda a vinheta. É isso aí, o Cauê falou 4 pautas e eu incluí até uma quinta aqui que ele não falou, mas que eu quis falar porque eu achei que ele se explicou muito pouco perto do que eu achava que era importante falar. Antes de mais nada, vou colocar aqui, ó, mais uma camiseta da Doppel Store. Essa aqui é mais antiguinha, mas todo mundo sempre pergunta de onde veio essa camiseta. House Baggins aqui, para quem gosta do Senhor dos Anéis, aqui embaixo o link com desconto, tá certo? Bom, vamos lá então, primeira pauta do Cauê. Ministro da Saúde do Zimbábue estava preocupado com o número de DSTs, né, que é muito grande lá no sul da África, só que ele disse que um dos motivos das pessoas não usarem camisinha lá é que eles importavam camisinha da China e elas eram muito apertadinhas. E aí houve toda uma piadinha sobre o tamanho do membro das pessoas, né, de diferentes etnias. Eu jurei para mim mesmo que eu não queria falar sobre esse assunto de forma alguma, mas enfim, achei alguns dados sobre isso. Uma coisa que é interessante, pelo menos na reportagem que eu li, é que os responsáveis pela fábrica de camisinhas lá na China falaram que vão adaptar, porque cada lugar tem suas preferências, então alguns lugares preferem camisinha mais fina, alguns lugares preferem camisinha mais macia e outros lugares vão preferir camisinhas que expandam mais. Então, acho que esse aqui era o ponto. E aí o Cauê perguntou se efetivamente tinha diferença do tamanho do pênis entre as diferentes etnias. Porque o conhecimento popular diz que negros têm pênis maiores, asiáticos têm pênis menores e os brancos ficam no meio do caminho. Para começar, sobre a parte das doenças, né, sexualmente transmissíveis, de fato, o sul da África é o lugar no mundo onde mais tem pessoas com HIV. Eu coloquei aqui alguns países como a África do Sul, Botsuana, Zimbábue, Namíbia, Moçambique e Zâmbia, todos lá no sul da África. Acredito que inclua também aqueles 2 enclaves que é o Lesoto e Suazilândia, né, que são paizinhos muito pequenininhos dentro da África do Sul. Eles têm mais de 10% da população com HIV. Alguns têm mais, outros têm menos. O ministro de Saúde do Zimbábue estimou em 13% para o Zimbábue. Aí o Cauê falou que asiáticos são mais compactos, então não é que ele tem o pênis menor, ele é todo menor. Enfim, sei lá, não achei nenhum dado que corrobore esse tipo de afirmação. Afinal de contas, você tem asiáticos menores e asiáticos maiores, e eu não tenho a menor ideia e não achei nenhuma pesquisa de que o tamanho do pênis acompanha a altura ou o comprimento dos membros e nada disso. O que eu achei foi uma meta-análise, digamos assim, né, que eu também não sei quem fez, mas me parece ser uma ONG, alguma coisa nesse sentido. E aí quando você vai olhar, realmente a média do tamanho dos pênis, ela é um pouco menor em alguns países da Ásia, né, principalmente do leste da Ásia, é um pouco maior nos países da África subsaariana, e aí você tem entre os países de maioria branca, um meio do caminho ali entre os brancos que moram nas Américas e na Europa. Aqui embaixo vou deixar o link, tá? Vocês vejam aí o mapa. Mas eu achei que era importante falar sobre isso, porque quando eu fui pesquisar sobre artigos científicos envolvendo essa história, eu só encontrei artigos, digamos assim, neo-eugenistas. De um cara aí, que eu esqueci o nome e eu não anotei, Rufson, sei lá. É um cara que defende que existem diferenças étnicas que vão além daquelas que a ciência já estabeleceu, por exemplo, de inserção muscular ou de propensão a algumas doenças. Tá? Ele acredita que essas diferenças são maiores, elas são devidas a estratégias reprodutivas que são diferentes entre africanos, asiáticos e europeus, e que isso se refletiria na inteligência dessas etnias, e como a parte reprodutiva seria
a força seletiva, darwiniana, que teria gerado isso, o tamanho do pênis entraria aí nessa jogada. Lendo o começo dos artigos dele, já dá para achar umas 4, 5 falácias, ou pelo menos correlações espúrias que eles fazem, que não tem o menor sentido, sabe? Menor sentido. Eles começam explicando coisas válidas, né? Pelo menos a estratégia de reprodução entre os animais, tal. Quando chega em ser humano, eles postulam que tem uma diferença de reprodução que eu falei, não faz nenhum sentido. Sabe o que é nenhum sentido? Bom, enfim, então eu acho que é importante a gente frisar que existe um caminho lógico, não necessariamente científico, mas talvez usado com desculpa científica, para ficar falando essa questão de tamanho de pinto, que pode ser usada para justificar certos traços de racismo. Tá? Então, ainda que seja verdade, ainda que alguns africanos tenham pênis em média maior, né? Não quer dizer que todo negro tem o pênis maior do que as outras etnias. E em média, os asiáticos têm o pênis um pouquinho menor. Assim, olhando as médias, você percebe que são coisas não muito relevantes, sabe? Uma amplitude que dá, sei lá, 3 centímetros. Só é relevante se você tiver o pênis muito pequenininho ou tiver o pênis muito grande. E no final, o Cauê falou que não sabia qual era o adjetivo pátrio do Zimbábue e depois o gigante colocou lá na tela lá, mas aqui eu achei que pode ser tanto zimbabuense quanto zimbabuano. Bom, então chega de falar de piroca e vamos agora passar para outro assunto, tá? Novo órgão no corpo humano, o interstício. Isso daí também foi muito falado, várias pessoas inclusive pediram para eu gravar vídeo, não foi só o Cauê. Ano passado, mais ou menos no mesmo período, você teve a questão do mesentério, né? Que tinha entrado a ideia do mesentério, que seria um novo órgão do corpo humano também, que não é um novo, né? Não é que as pessoas não descobriram porque não sabiam que existia. Resolveram apenas pegar uma parte que já era conhecida da anatomia humana e dizer que aquilo lá era um órgão por si só, ou seja, tinha células todas muito parecidas, funcionava como uma coisa só, enfim. Caso vocês não saibam, várias estruturas do nosso corpo são chamadas de órgãos, né? Não só aquilo que a gente costuma chamar como rim, fígado, pulmão. Por exemplo, entra como órgão a pele humana é um órgão, tá? É o maior órgão do corpo humano, né? Só que ela está distribuída em cima de todos vocês, então é difícil a gente associar como órgão. Então, ano passado tinha sido o mesentério, que é aquele tecido que junta as alças intestinais para que elas não saiam do lugar, né? Não fiquem sambando dentro da barriga. E esse ano agora foi o interstício, através de um artigo que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Antes ele era considerado uma parte do epitélio ou uma parte do sistema linfático. E agora esse artigo sugeriu que ele pudesse ser considerado um órgão à parte, justamente por causa dessas cavidades que ele forma. Essa cavidade fica cheia de líquido linfático, né? Que o sistema linfático em determinado momento vai drenar e jogar de volta para a corrente sanguínea, né? Porque senão seria água desperdiçada. Só que os pesquisadores viram que isso daí está em todos os órgãos também, né? Tá em volta da bexiga, em volta do pulmão. Então eles achariam que daria para chamar de um outro nome. O Cauê pontuou muito bem que na ciência a gente não publica um artigo e a partir dali passa a ser verdade. Óbvio, às vezes quando é uma descoberta nova, pode ser. Mas como no caso se trata não de uma descoberta nova, e sim de uma mudança nomenclatural, essa mudança nomenclatural tem que pegar, digamos assim, dentro da academia científica. Então os cientistas precisam discutir, ver as evidências, ver se eles concordam com isso e, enfim, às vezes rebater alguns argumentos. Às vezes pode ser que o interstício vire realmente um órgão novo, às vezes pode ser que não pegue, como eu acho que o mesentério não pegou, não colou direito na academia científica chamar de um órgão novo. Mas é só uma questão nomenclatural. Quem fez um vídeo sobre isso foi o Davi Calazans, e uma coisa legal que o Davi Calazans pontuou é que o mais legal desse artigo não foi nem o fato deles sugerirem uma mudança de nomenclatura, e sim foi a maneira como eles fizeram o estudo, né? Eles fizeram um estudo em vivo, com aquelas camerinhas lá de endoscopia. Eles foram lá nos órgãos de uma pessoa viva e viram esse tecido novo que, segundo eles, quando você estava olhando na lâmina ou em pessoas mortas, ele desidrata, então ele colapsa e aí você acaba não vendo direito. Eu vou deixar aqui embaixo então o vídeo do Davi Calazans, do canal Ponto em Comum. Não sei se o Rogério Gozzi chegou a fazer alguma coisa sobre isso também, né, no Anatomia Fácil, mas enfim, se ele tiver feito, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Pois bem, terceira pauta que o Cauê me sugeriu. Uma mulher morreu fazendo acupuntura de abelha, a acupuntupicultura, sei lá. E é muito interessante porque isso casa perfeitamente com aquele meu vídeo que eu fiz no mês passado sobre as práticas alternativas que o SUS ia passar a oferecer no Brasil, tá? E entre elas estava a apiterapia, que seria o tratamento com o uso de substâncias vinculadas à abelha, certo? Então poderia ser a geleia real, o mel, a cera, e
o veneno da abelha entrava também, né? Então a apiterapia inclui todas essas substâncias, né, vindas das abelhas, e a mais perigosa, digamos assim, ou a que mais gera controvérsias é exatamente essa que usa a toxina. Foi na Espanha que esse caso aconteceu, a mulher realmente fazia aplicação a cada 4 semanas, se não me engano, e ela fez isso durante 2 anos. E ela nunca tinha apresentado nenhuma reação alérgica. Aplicava aqui na nuca, acho, nas costas, para dores, etc. No fim das contas, foi apenas uma aplicação que ela foi fazer, dentro dessas aplicações de rotina que ela fazia. Ela teve uma reação alérgica absurda, ela foi internada e em poucas semanas no hospital ela acabou morrendo. Então esse estudo de caso foi publicado por médicos lá da Espanha, vou deixar aqui embaixo também o link para o artigo. Nesse caso, o que eles falam é: tome muito cuidado quando vocês forem aplicar veneno de abelha, certo? Em vocês, tá? Seja por via oral, seja por vias naturais mesmo, né? Abelha picando. Qualquer coisa eu vou deixar aqui também o link para esse meu vídeo que eu falei das 10 técnicas alternativas do SUS. Não é o primeiro caso de pessoa que morre por picada de abelha, de jeito nenhum, né? Se você for alérgico, etc. Também, aparentemente, não é o primeiro caso de pessoa que morreu através desse tratamento de apiterapia, só que é o primeiro caso registrado de pessoa que não tinha reação alérgica detectada, que morreu por aplicação de apiterapia por causa de desenvolvimento tardio dessa reação alérgica. Então, não existe garantias de que você não pode desenvolver tardiamente uma reação alérgica violenta, e a mulher tinha 55 anos, esqueci de falar. Tá bom, então é isso aí, não usem a apiterapia, não façam essas maluquices, tá? Ou pelo menos não essa daí que inocula veneno de abelha, seja qual via for. Então vamos lá, e aí a quarta e última pauta do Cauê foi sobre um maluco que lambeu a lesma. Eu vou colocar aqui embaixo uma reportagem do Daily Mail, bastante sensacionalista. É uma coisa meio ratinho, sabe? Aquele negócio assim, tipo, contando a história da família, fazendo todo um dramalhão, tá? Sabe? Se fosse na televisão, sei lá, podia ser o Gugu também, sabe? Aquele negócio de, ai, que triste, meu Deus, olha, ai, aconteceu porque lambeu a lesma. Então é uma reportagem bem ruinzinha, mas eu consegui ir atrás da doença e o que foi que aconteceu. Basicamente um bando de meninos que jogavam futebol, presumo que seja futebol americano, jovens assim, com 20 anos, talvez nem isso, estavam bebendo e se divertindo, e aí em determinado momento rolou um desafio, um deles chegou e falou assim, eu duvido você comer aquela lesma. Tava passando uma lesma lá, o cara comeu, e aí ele teve uma reação absurda, foi internado, e hoje ele é tetraplégico, respira com a ajuda de aparelhos, mal consegue falar, mal consegue se mexer, acho que ele consegue mexer alguma coisinha, tipo uns dedos e tal, mas ele vive com cuidados da mãe e da família e já faz 10 anos. Tá? Então também não é um caso recente, não é um caso novo, né? Já faz 10 anos que isso aconteceu. Bom, esse caso é um caso interessante para contar. Na verdade, o que vitimou esse rapaz não foi a lesma em si, tá? A lesma não tem nenhuma propriedade tóxica, pelo menos não a lesma que ele comeu. O que aconteceu foi que a lesma tinha um parasita, que é um nematóide, tá? Os nematóides são parasitas cilíndricos que possuem tubo digestivo completo e tem uma cutícula por fora. Então, o mais famoso de todos é a lombriga, que se instala dentro do tubo digestivo de seres humanos, e esse daqui chama Angiostrongylus cantonensis, tá? O nome cantonensis não é à toa porque a origem dele é na Ásia. Cantão, para quem não sabe, é uma parte da China. E o que acontece? Esse parasita, ele não é um parasita humano. Quando ele entra no ser humano, ele entra por engano, porque o parasita final dele é o rato. Como vários parasitas que existem no mundo, né? Você tem um hospedeiro intermediário, que serve para que as larvas possam maturar. Esse hospedeiro intermediário são as lesmas ou os caramujos. O Cauê perguntou se lesma e caramujo é a mesma coisa. Na verdade, são do mesmo grupo. Usualmente costuma-se dizer que a lesma é um caramujo que perdeu a concha, e você tem algumas lesmas que ainda têm uma pequena conchinha nas costas. Então eles são do mesmo grupo, são moluscos gastrópodes. Efetivamente, esse parasita pode acontecer também em caramujos, tá? Não exclusivamente em lesmas. Lá na Ásia, às vezes acontece das pessoas comerem essas lesmas, e se você não cozinha muito bem a lesma para comer, pode ser que o parasita fique vivo, né? A larva ainda fique viva, e aí você vai tomar o lugar do ratinho no ciclo de vida desse parasita. E aí então, questão do escargot, né, que o pessoal come na França, o escargot ele é servido muito quente, tá? Se vocês não viram no meu vídeo da França, que eu vou colocar aqui, quando eu fui para a França em 2013, eu comi escargot. É muito quente, muito. Então eu acho que a chance de algum parasita estar vivo é muito pequena. E segundo, que esses bichos eles são de criadouro, né? Serve para alimentação. Você não vai ter no criadouro bichos parasitados, né? Você provavelmente vai ter uns bichos limpinhos lá pra galera comer. Mas é muito interessante, qual que é o ciclo de vida? Os ovos saem nas fezes do rato, tá? Porque o rato está infectado, sai nas fezes do rato. A lesma está passando por ali, ou comendo o cocô do rato, ou simplesmente está passando.
né? O rato às vezes caga em cima da grama ou em cima de alguma superfície em que passam as lesmas. A larva fura a pele da lesma ou então entra pelo sistema digestivo da lesma e aí fica lá dentro. Fica incubado lá dentro, transformando-se em outras etapas, né, de crescimento do bicho, até que a lesma em determinado momento vai ser comida pelo ratinho. Quando isso acontece, o parasita ele entra pelo tubo digestivo do rato, fura a parede do intestino, cai na corrente sanguínea e ele se instala no cérebro. Tá? Só que não exatamente no cérebro, ele se instala nas meninges, que são aquelas áreas de proteção entre o crânio e o cérebro, tá? Que tem aquele líquido dentro, e ela se instala ali, aquela larva, e aí ela empupa, né, ou ela incista, se tornando um outro estágio do desenvolvimento do bicho. Saindo dali, ela volta para a corrente sanguínea e depois se instala no pulmão do ratinho, e no pulmão do ratinho as fêmeas ficam adultas, os machos também, e aí as fêmeas começam a liberar esses ovos dentro do pulmão do rato, o ratinho tosse, e no que ele tosse, aqueles ovos acabam caindo ali na laringe, são engolidos junto com a comida e aí sai nas fezes do rato e fecha o ciclo. Tá? Só que quando é o ser humano que come essa larva, comendo a lesma ou comendo às vezes vegetais mal lavados por onde a lesma tenha morrido e deixado as larvas lá, acontece uma coisa muito estranha, porque o parasita segue o caminho dele normal, ou seja, ele passa pelo tubo digestivo, entra na corrente sanguínea e vai para o cérebro. Só que do cérebro, quando ele insista, na hora que ele se transforma novamente numa outra etapa, ele não consegue achar a saída. Aparentemente no ratinho não há grandes lesões cerebrais, tá? Mas no ser humano o verme não acha a saída, né? A larva do verme. Então o que acontece? Ela começa a procurar a saída, comendo seus miolos. E em determinado momento ela vai acabar morrendo, porque ela não vai achar a saída. No que ela vai acabar morrendo, aquilo vai se transformar numa gigantesca infecção que vai matar mais neurônios que você tem ali dentro do seu cérebro. Então, existem várias possibilidades de sequelas, né, que podem ser geradas por esse tipo de infecção. No caso do rapaz ali, ele ficou tetraplégico. Só que, para vocês ficarem mais tranquilos, esse tipo de parasita ele acontece prioritariamente na Ásia. Depois da Segunda Guerra Mundial, olha que interessante, depois que os exércitos foram indo para o Oceano Pacífico, acabou se espalhando por toda a Oceania. Os soldados provavelmente estavam contaminados, ou os ratos, né, dentro dos navios. E aí, à medida que os exércitos foram avançando para o meio do Pacífico, esse tipo de parasita também acabou chegando lá. Não se preocupem que na América do Sul não existe esse parasita. Existe o primo dele, que acomete o sistema digestivo, mas que não é tão grave assim. Tá? Então, por isso que a gente acaba nunca ouvindo falar disso daí. A doença que esse bicho causa quando você é diagnosticado é chamada de meningite eosinofílica. Meningite porque a meninge, como eu falei, é aquela parede de proteção, vai que tem o líquido dentro, que separa o cérebro do crânio, né, para fazer um amortecedor, digamos assim. E eosinofílica, né, ou eosinófila, né, eu não sei como é que é, eu traduzi isso aqui do inglês, porque o eosinófilo é um tipo de glóbulo branco e quando você tem essa infecção, se você faz aquela extração de líquor para fazer o exame, ele geralmente está estourando até o talo de eosinófilo. Quer dizer, tem uma infecção ali, alguma coisa grave. Por isso que esse é o nome da doença. Bom, aqui embaixo então todos os links para saber sobre o ciclo da doença desse bicho. E agora eu vou falar da última pauta que o Cauê não pediu para eu falar, mas eu vou querer falar porque eu achei interessante, que é a extinção da tartaruga punk que respira pela pica. Tá? Isso, palavras do Cauê Moura. Não é exclusivo dela essa respiração, que eles chamam de respiração cloacal, na verdade. Não é pela pica, não é pela genitália. É que em inglês estava escrito genitália. Mas se você for para pensar, a cloaca, lembrar que ela acumula função, né? Não só reprodutiva, como também excretora. Tá? Então, ela também é o ânus da tartaruga. Então, não está certo você falar que ela respira pelos órgãos genitais, e sim que ela respira pela cloaca. Então, não é o pênis da tartaruga que é usado para respiração, tá? Ela tem uma prega interna ali, que são chamadas de bolsas cloacais, acabam fazendo circunvoluções ali dentro, que são absurdamente irrigadas de vasos sanguíneos, e elas acabam tendo uma pele muito fininha que permite troca gasosa quando a tartaruga está embaixo d'água. E é muito interessante, vou deixar aqui embaixo um artigo falando que, às vezes, ela consegue fazer até 50% das trocas gasosas embaixo d'água, usando essas pregas cloacais. Algumas espécies conseguem fazer isso. E essa espécie lá, que eu já vou falar o nome, ela faz isso também. Esse tipo de troca gasosa
é meio que inédito em vertebrados depois que saíram da água, ou seja, depois que a gente perdeu a capacidade de fazer trocas gasosas com a água, ou seja, quando os peixinhos saíram da água, né, e aí, por exemplo, os anfíbios, o filhote ainda consegue fazer respiração branquial, o adulto não. E os outros vertebrados terrestres desenvolveram o ovo de casca dura, então répteis, aves, mamíferos, a gente perdeu a capacidade de respirar embaixo d'água. E mesmo vertebrados como mamíferos e répteis totalmente adaptados à vida na água, como golfinhos, por exemplo, ou baleias, não desenvolveram respiração aquática, digamos assim. Elas precisam sair fora d'água para respirar. Essa tartaruga também precisa sair da água para respirar, só que ela pode aguentar muito mais tempo, porque quase metade da respiração dela ela consegue dar conta só com essas pregas cloacais. Então é um bicho muito interessante. E essa tartaruga, ela é nativa do Queensland, que é lá no nordeste da Austrália, que é uma área muito florestada, tá? E aí ela tem aqueles penteados punk que o pessoal fala, na verdade são algas, tá? Se você cria aquele bicho em cativeiro, ela não desenvolve aquele penteadinho lá, que na verdade aquilo lá são plantinhas que crescem na cabeça dela e no casco também. E esse bicho já está há alguns anos na lista de animais ameaçados de extinção. O motivo desse animal estar em extinção não é nem a destruição do habitat, é a captura para o mercado pet. Tá, então as pessoas querem ter esse bicho em casa, e isso daí por muito tempo, na década de 70, 80, foi um mercadão lá na Austrália, e é aquilo, é tartaruga de água doce, né? Então é mais fácil de criar, e ela acabou entrando na lista de animais ameaçados de extinção. Em 2007, os primeiros criadores começaram a reproduzir esse bicho em cativeiro para soltar na natureza de novo. Como eu tenho falado em alguns vídeos lá do Blablalogia, sobre a extinção de animais e sobre alguns animais mais raros do mundo, tá? Então essa tartaruga não está entre os animais mais raros do mundo, nem entre os répteis mais raros, mas aí está aí a história de que, infelizmente, ela está ameaçada de extinção. E o nome científico dela é Elusor macrurus, tá? Então, só para vocês saberem aí, essa daí foi a tartaruguinha punk lá do Queensland, na Austrália, e com isso eu fecho as pautas do Cauê Moura aqui, beleza? Então, obrigado para vocês que assistiram até aqui, valeu, Cauê, e por favor, tenha pena de mim nas próximas pautas que você quiser propor, beleza? É isso aí, um abraço para vocês e falou!